Mosteiro de São Bento. Situado na extremidade do viaduto Santa Ifigênia e fazendo esquina com a rua Florencio de Abreu, lá está ele, o Mosteiro de São Bento. A bem da verdade, pela sua fantástica personalidade e participação na história do desenvolvimento da cidade de São Paulo, o conjunto do mosteiro, que é composto pelo Mosteiro de São Bento, pela Igreja de São Bento e pela Faculdade e Colégio São Bento, é conhecido pela população como Mosteiro de São Bento. E se a voz do povo é a voz de Deus, então vamos doravante tratar nesta crônica todo o conjunto de Mosteiro de São Bento. No dicionário, mosteiro significa lugar de habitação de monges. Portanto, ao se falar do Mosteiro de São Bento, devemos implicitamente considerar o local como lugar que dá moradia e abrigo aos monges beneditinos, cuja localização fica mais especificamente no Largo São Bento, bem próximo do Marco Zero de São Paulo. Mas estando diante de sua magnífica instalação, fatalmente vem a seguinte pergunta: mas é isso que ele representa? Uma simples moradia de monges? Certamente, ele é isso, mas é também muito mais. E para conhecê-lo, devemos mergulhar em sua história e fazer uma pequena viagem em seu passado longínquo. E ao transportarmos em direção ao seu passado, vamos chegar ao ano de 1554, ocasião em que começa a ocupação do atual Largo São Bento, logo após a fundação da cidade de São Paulo. Naqueles tempos, o cacique Tibiriçá foi um grande aliado dos padres jesuítas e, imbuído desse sentimento de lealdade, o cacique Tibiriçá muito ajudou no sentido do nascimento da cidade de São Paulo, além do que defendia toda a região que estava em formação de ataques de índios inimigos. E tão aliado que era, permitiu o casamento de sua filha Bartira com o pioneiro João Ramalho. E esse cenário foi até o ano de 1598, quando Simão Luís, paulista da cidade de São Vicente, discípulo do padre José de Anchieta e monge beneditino, que foi ordenado com o nome de Frei Mauro Teixeira, fundou em julho de 1598 o Mosteiro de São Bento. Logo após a fundação do mosteiro, acabou sendo erguida em 1600 a primeira igreja de São Bento, que com o passar dos anos, aproximadamente 50 anos, o bandeirante Fernão Dias Paes Leme financiou a reforma da igreja e a transformou em um projeto mais importante. E assim, a igreja de São Bento caminhou até o ano de 1910, quando, através do projeto do arquiteto Richard Bern, de Munique, Alemanha, a igreja sofreu grande transformação e passou a ter uma arquitetura inspirada na tradição germânica, sendo que as obras de modificação iniciaram em 1910 e tiveram seu término em 1922. Até esse ponto de nossa viagem de conhecimento sobre essa magnífica igreja, temos que fazer o registro de dois fatos curiosos. O primeiro, quanto ao desenvolvimento do projeto para erguer a primeira igreja em 1600. Os oficiais da Câmara de São Paulo ratificaram a carta de chãos que sesmaria para o sítio do convento. Acabaram determinando este fato absolutamente curioso, isto é, que os chãos serão para o convento, mosteiro, ou caso do dito foros livres, isentos de todo tributo, pensão, de hoje até o fim do mundo. O segundo é que a igreja abriga os restos mortais do bandeirante Fernão Dias Paes Leme, o caçador de esmeraldas, e de sua esposa Dona Maria Garcia Betim, na nave principal da atual igreja de São Bento. Mas voltando ao tempo presente, a igreja de São Bento é simplesmente maravilhosa. Do lado de fora, encontra-se uma grande estátua de concreto de São Bento, como se ele estivesse recebendo os visitantes e acompanhando do alto a entrada em sua nave. O atual relógio da torre foi fabricado por uma empresa alemã e instalado em 1921 e conta-se que só parou no dia 8 de janeiro de 1980. Coincidentemente, data do falecimento de Júlio Miller, o único relojoeiro que sabia lidar com ele até 1975.
Ao entrar na igreja de São Bento, é que os visitantes se encantam ainda mais, pois a sua decoração feita de afrescos e murais, de autoria e execução do monge beneditino de origem holandesa, Dom Adelbert Griesmith, que veio ao Brasil especialmente para esse trabalho em 1913, provoca uma sincera admiração pela beleza angelical que eles transmitem. E se o visitante entrar na igreja, quando o monge organista estiver tocando músicas no órgão, que contém 4 teclados manuais e pedaleira, 77 registros e 6.000 tubos, aí é que sentirá o poder divino abençoado, aquele recinto e o inevitável convite para alcançar as forças celestiais através da elevação da alma. Apesar de possuir magníficos vitrais coloridos espalhados em sua nave, a luz interna da igreja é amena e propicia a meditação das pessoas que lá estão fazendo suas orações e os seus ritos religiosos. Bem no alto do altar-mor, encontra-se uma imagem do Cristo crucificado, e nas 2 laterais do altar encontram-se enormes cadeiras de madeira escura com detalhes entalhados, além de 2 grandes púlpitos, e como se fossem 2 guardiões do altar-mor, estão um em cada lado. As grandes imagens de São Paulo e São Pedro, contribuindo ainda mais com a serenidade do local. No piso da igreja, em frente ao altar-mor, existe uma placa de bronze informando que naquele local encontra-se a sepultura de Fernão Dias Paes Leme e de sua esposa, Maria Garcia Betim. E em razão de sua extensão, a igreja possui também altares laterais com imagens de santos e santas, São Benedito, Santa Ana, São João Batista, Santa Gertrudes, São Tomé e um altar com a Virgem Maria. As missas da igreja de São Bento são famosas pelo canto gregoriano, entoada pelos monges da Ordem São Bento, e são simplesmente imperdíveis, independente da religião do visitante. Os monges entoam cantos gregorianos que dão ao ambiente um ar medieval e, através da música, proporcionam um enlevo espiritual aos ouvintes. Os monges do mosteiro de São Bento vivem clausurados e cumprem uma rotina rigorosa, pois acordam às 5 horas, vestem a batina negra e não pronunciam uma palavra até às 6h45. A essa hora, os monges do mosteiro já tomaram o café da manhã e fizeram as orações matinais. Às 7 horas, acontece a missa conventual, um ofício canônico aberto ao público e com todos os membros obrigatoriamente presentes. E às 8 horas, cada um segue para as aulas ou trabalhos administrativos. O dia segue dessa maneira, alternado com orações e refeições silenciosas, e finalmente às 20 horas os monges se recolhem. O interessante é que, apesar de ser uma língua morta, o latim é obrigatório para todos os monges, que aprendem também o grego e o aramaico, além do inglês e francês. Na parede externa ao lado da porta principal do mosteiro de São Bento, existe uma curiosa placa de metal mencionando que neste lugar sagrado, o paulista Amador Bueno, no século XVII, em gesto admirável fidelidade para com a mãe pátria, dando o mais belo exemplo às gerações bandeirantes de sua dignidade, do valor da palavra empenhada, recusou a coroa de rei, que estranhos à terra quiseram, em hora imprópria, colocar-lhe a cabeça grisalha. Ao terminar essa crônica, podemos estar enganados, mas lugares que testemunham o poder do espírito humano sobre a face da terra e que exprimem toda a grandeza de sua espiritualidade, devem ser referenciados e entendidos como lugares especiais e sagrados. E nessa perspectiva é que se deve, mais adequadamente, situar o conjunto do nosso querido Mosteiro de São Bento, que desde a sua fundação em 1592 vem exalando espiritualidade através de sua magnífica aura abençoada. Sua bênção, São Bento. Sua bênção.